Então nós começaremos hoje o capítulo 18. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem sabe nós, não? Somos esses chamados. E hoje o tema é parábola da festa de núpcias. Isso nada mais é do que um convite, um chamado. De como sermos cristãos ou não sermos cristãos. Ainda estamos ignorantes frente a este chamado ou nós o compreendemos? É o que nós vamos refletir hoje sobre esse tema. É um tema bem empolgante, né? Porque cada um toma uma base diferente do que você entende. E Mateus, no capítulo 22, dos itens 1 a 14, ele nos diz: falando ainda por parábolas, Jesus lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei, querendo festejar as bodas do seu filho, chamou os servos para chamar as pessoas para as bodas. Despachou os servos a chamar todos os que tinham sido convidados. Esses, porém, se recusaram a ir ao chamado. Aí podemos dizer, o incrédulo sorri dessa parábola, que parece uma ingenuidade, né? Por não compreender que possa alguém ter tanta dificuldade em ir assistir a um festim ou uma festa de núpcias. E que convidados ainda levem a resistência ao ponto do massacre a quem nos foi convidado. E falando dos primeiros convidados dessa boda, alude os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento das suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que vinham exortar a seguir a trilha verdadeira da felicidade. As suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências desprezadas, muitos mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusaram, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, materiais, se conservam indiferentes às coisas celestes, ao que nós realmente somos. Como todos nós sabemos, nada é por acaso. Tudo tem a mão da espiritualidade. Nós somos agentes, medianeiros, servos do Senhor. E o que seria então um servo? Depende ou dependente de um Senhor, de um poder ou força incontrolável. Então, o que seria servir? Trabalhar em favor de alguém. Uma instituição, uma ideia, algo que faça alguma atividade. E Francisco Xavier já nos alertava, né? Melhor servir do que ser servido, e melhor nós sermos os ofendidos do que o ofensor. Medimos as nossas palavras, ações e fisionomias para com o nosso próximo. Se fizermos uma simples pergunta a vocês, mas não é para responder, tá? Só em pensamento. Todos que aqui estão são espíritas. Nós podemos ter aqui católicos, batistas, evangélicos, os que acreditam também em orixás, umbanda. Todos diferentes nós somos.
sempre teremos quem não concorde com o que falamos ou fazemos. Isto nos incomoda? Sabemos que somos filhos de um único Pai, que nos criou simples e ignorantes. Isto seria para sempre a nossa ignorância? Aí nós dizemos assim, depende de nós, né? Como sempre, né? Até quando? Até quando isto irá nos deixar passar por amarguras, ressentimentos, queixas, conceitos e com raízes profundas que deverão nos fazer retornar inúmeras vezes, reencarnados nesta matéria densa, no qual nós estamos no materialismo. É como um chiclete mole, né? Ele gruda, você puxa, ele é elástico, e quanto mais você tenta se livrar, mais ele agarra. É isso que nós desejamos? É isso que nós desejamos ser realmente? Lembramos que esta não é a nossa primeira reencarnação. Já tentamos imaginar quantas vezes nós já viemos? Somos hoje Henrique, Maria, João, Glória, Belarmino, Berenice, quem sabe? Sabemos o que nós fomos na reencarnação anterior. Eu era mulher, hoje sou homem. Hoje você é homem, vai ser mulher. Alguém poderia nos explicar isso? Não importa para nós. O que importa é aqui, agora. Espírito não é homem nem mulher. Espírito é luz. Não possui gênero. Isso vai depender do que desejamos ser para avançarmos em nossa evolução. Será que, se eu na próxima vier mulher, o que eu terei que aprender? E vice-versa. Qual é o meu sentimento hoje por desprezar uma mulher, ou a mulher desprezar um homem? Ele vai voltar e vai assumir o papel para ver quanto bom é se sentir na pele daquela pessoa agredida. Alguns podem estar pensando, né, em como refletir sobre isso. Outros até podem questionar. O que tem tudo isso a ver com a parábola, né, o festim das núpcias? Quem tem ouvidos de ouvir que ouça, quem ainda não pode, apenas escuta. Como também, quem tem olhos de ver, veja, quem não tem apenas enxerga. São duras essas pequeninas frases, ela entra no nosso consciente e faz nos pensar muito, né? Às vezes eu não compreendo. Eu ainda estou uma criança a observar o mundo e seus moradores. Aí voltamos ao tema novamente, né? O rei mandou chamar. O rei mandou chamar quem? Será que hoje estamos diferente do tempo em que muitos foram os chamados? E quem realmente compareceu a esse banquete? Nós estaríamos lá e recusamos? Como nós estamos hoje na casa espírita, vamos começar então por nós. Kardec, ele foi muito instruído, estudou demais, tinha várias funções. Se eu for relacionar aqui, fica até constrangedor. Vale a pena cada um fazer a pesquisa. Quem foi Kardec? Quais foram as suas classificações para ele poder lecionar o que ele lecionou e fazer o que ele fez? Em nossos estudos, na parte espírita, reforça espíritas instruídos. Será o suficiente apenas a instrução? Através dele poderemos ser pessoas cultas ou não? E para quem nós queremos ser cultos?
para nos demonstrar perante a outras pessoas, nos enaltecendo apenas, o nosso ego se infla. Já nascer em uma família espírita, nos evangelizando no espiritismo, sendo uma boa pessoa, mas sem fazer boas obras, inclusive para nós mesmos. Em tempos passados, fora da religião ou da doutrina, como nós aprendíamos sem nós irmos à escola? Isso era feito através de exemplos. Nossos pais, foram eles as nossas matrizes do que nós seremos hoje e que nós poderemos ser amanhã. Entretanto, deixamos o nosso essencial, Deus, a nos orientar. Não somos nem pretendemos ser a melhor religião ou a melhor doutrina que ninguém. E como a doutrina espírita é a terceira revelação, a primeira foi Moisés, a segunda Cristo. Esta doutrina nos deixa ver a fé raciocinada, sem imposição, dogmas, apenas uma meta: sermos melhores hoje do que fomos ontem, sem que eu prejudique ao meu semelhante. Todos nós partimos do catolicismo, sem questionar, pois cada ciclo tem uma ou outra pessoa ou religião que nos fará identificar quem é bom ou não, o nosso discernimento. Foram vários os profetas, seus seguidores, sacerdotes, padres, papas, tudo a seu tempo, a tempo de Deus. Ele deu a liberdade de acolherem os seus rebanhos no bem, para o bem, como também nos materializamos hoje. Existe a nossa usura, a nossa ganância, o nosso ego. Foram séculos, como até hoje, religiosos que discordaram da forma e atitude dos seus superiores. O que fizeram? Formaram novas igrejas, novos templos. Inovação, renovação. Há uma só voz. O poder corrompe até hoje. Desde o nascimento de tudo, o poder corrói. O poder destrói. Por mais boa intenção que você tenha, se não for fiel aos seus princípios, você cai. Temos os evangélicos. Estudam mais do que até as demais outras religiões e doutrinas. Nos dirão versículo a versículo cada parte da Bíblia. Como as demais também se perdem, como todas, na humildade. Contudo, também auxilia muito. Temos também os batistas, Jeová, que juntas formamos uma maioria que se esforça em seguir o Evangelho de Jesus. Temos também a Umbanda, não é diferente das demais. Muitas ainda não entenderam que Deus escreve reto em linhas retas. Muitas se aprofundam hoje na leitura renovadora, já fazendo com que não sejam mais praticados os rituais de outrora. E o que seria isso? Visão, esclarecimento. Não é aceitando fazer o mal, ou um suposto mal, que alcançarão o reino dos céus. Quantas religiões e doutrinas são ajudados por pretos velhos, caboclos e tantos outros,
onde eles também atuam no bem, deixando de fazer o mal. Por isso que em muitos lugares se renovam e partem apenas a fazer o bem, não aceitam mais a imposição. Olha, eu te pago tanto, você faz isso. Não, muitos estão se renovando. E é nesses locais como este, um ideal no bem. Fazer como as demais. Auxiliam. Porque mais à frente, todas as religiões serão uma só. E o que Cristo nos disse, apenas amor, compaixão, compartilhamento. Nós que estamos um ano nesta reencarnação, temos tendências que trazemos do pretérito, do passado, né? Ainda necessitamos de ver, sentir as sensações, de ver uma entidade incorporar. Não há necessidade. O Espiritismo já deixou bem claro isso. Não há necessidade disso. Tudo é uma questão de mentalmente eu me comunico. Como futuramente nós não teremos mais telefone, nós nos comunicaremos por pensamento. Isso é o que vai acontecer. Então, por que nós fazemos esses tipos de pensamento? Por isso que o Espiritismo veio a desmistificar isso. E voltamos então ao banquete novamente, né? Quais dessas religiões ou doutrina foram convidadas ao banquete de núpcias? Será que foram nós, os espíritas, católicos, evangélicos, budistas, batistas, umbanda? Ou como sempre, todos juntos e misturados, nós ainda não entendemos o significado. Não cabe a nós questionarmos este chamado até hoje, desde a vinda de Jesus. Quem irá se dispor de tempo, sem formalidades, crença, ego, preconceito, em admitir que não cuidamos do nosso ser espiritual? Nós não olhamos o Pai, nós apenas olhamos a matéria. E isso nos faz cada vez mais distante dele e passarmos essas tribulações que passamos hoje. Enquanto nós não voltarmos a ele, nós estaremos perdidos. Quantas vezes somos chamados a ouvir calados os sofrimentos dos nossos irmãos? Quantas vezes somos chamados a orar por aqueles que necessitam, mas não creem na força que possuem? Quantas vezes somos chamados a não criticar ou a julgar, sem que ouçamos as duas partes que se hostilizam? Quando nos deixamos de ser cristão por natureza, pois cristão não é católico, não é evangélico, não é espírita, batista ou qualquer outro. Quando Pedro estava acolhendo e ensinando o Evangelho de Jesus, foi fundada a Casa do Caminho, uma casa simples, onde se praticava o puro cristianismo. Como estavam falando do Cristo, e sendo sobre ele, passou a ser o Evangelho do Cristo. Como ser cristão em Cristo. Estamos sendo chamados ao banquete? Nós iremos? Estaremos preparados? Quer seja na vestimenta, nos pensamentos, ou nossos compromissos com outrora recusaremos ainda nós ficaremos impossibilitados de nos unir ao Cristo, nosso Rei. Como Pedro negou o Cristo 3 vezes, Tomé, sendo avisado da ressuscitação de Cristo, não acreditou, como também não acreditou nos seus amigos de caminhada. E tudo o que passou, cada um com o Mestre. Ou podemos ser como Zaqueu, sofreu calúnias, injúrias, mas, sempre tem o mas, né? Converteu-se,
perante as palavras e ensinamentos do Mestre. Temos Paulo de Tarso, a ida de Damasco. Podemos então nos sentir aptos, com a nossa pequenina humildade ainda em prova, adentrar nas portas do céu, frente a frente com Jesus? Poderemos adentrar nas espreitas, ficar no fim da mesa? Talvez não possam nos enxergar. Quem sabe? Quem sabe ainda não estamos com as vestes corretas? Será? Nos esforçamos tanto, fazemos doações, vamos ao culto, à igreja, na casa espírita, ouvimos sermões, palestras, homilia. O que nos falta? Quem sabe? Paz em nossos corações, equilíbrio em nossos pensamentos, serenidade nos atos, harmonia em tudo isso. Será que ainda falta alguma coisa? Se quisermos fazermos parte deste banquete, como agir? Como nos vestir? Como nos portar nesse banquete? Quando Deus nos criou, foi tão perfeito que não se esqueceu de nada. Ainda não temos a visão futurista sobre nós mesmos. Deixou em nossa consciência suas leis, tudo o que é certo. A nossa área espiritual era mais evoluída. Com o passar dos séculos, deixamos de lado. Apenas adoramos viver na matéria. Isso nos deixa tão reconfortantes, né? Quando somos convidados, não só para este ou aquele banquete espiritual, quantos já dissemos não? Faltam mãos às vezes para dizer, né? E contar. Cada vez mais nos fechamos nesse mundinho nosso, pequeno. Não imaginamos o infinito cosmo que nos abriga. A afinidade de almas que, como nós, já se recusaram em aceitar este convite, sem se elevarem. Passam a morar em mundos que não valeram reaprender a sermos o que ainda não somos, pela falta do tempo físico que nos falta completar. Aproveitemos essa reencarnação o máximo. Demos o que nós podemos, fora disso, não tem salvação. Por mais que possamos sermos conhecedores do Evangelho, não nos basta para este convite. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os que choram, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que padecem perseguição por amor e justiça, quando vos injuriam, que herdarão o reino dos céus, pois são o sal da terra, luz do mundo. Também muito importante e sempre válido, para que quando voltarmos à pátria espiritual, não tenhamos débitos anteriores, maiores do que temos acumulados. Reconcilia-te, sem demora, com o teu adversário, para que a nossa volta seja mais suave e as nossas amarguras deixadas de lado. Se fizermos de tudo um pouco, onde nossos vícios sejam nossa conduta de vida, onde ensinamos o que não deveríamos, falamos o que faz mal a ambos, projetamos no próximo nossos maus pensamentos, seremos convidados a nos retirar deste banquete. Desejamos isso? Eu espero que eu seja bem recebido. Espero.
Novamente, depende de nós, sempre depende de nós. Eu gosto muito dessa música, é um cantor Oswaldo Montenegro, ele tem uma música, A Lista, e essa música, ela vira uma palestra, se formos colocar ponto a ponto. Mas eu peguei alguns trechos. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Será que em uma mão nós temos esses amigos ainda? Ou ainda não? Quantos você já não encontra mais? Ou que partiu para a pátria espiritual, ou por algum motivo nós cancelamos essa amizade. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve e cometeu? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Isso dá tema para muita conversa. Mas, como sempre, é uma música. Poucos prestam atenção naquele detalhe, né? Que nos faz sair um pouco daquele molde ao qual nós estamos. E pensando nessa música, né? Nesta lista de grandes amigos, quantos estarão neste nosso banquete? Nos aguardando, nos perguntando: estou pronto para este banquete ou para este convite? Tenho ideia sobre as virtudes que deixei aflorar, as expiações que trouxe para serem deixadas aqui, deixando-nos em sintonia com o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, vendo nas pequenas mudanças que sentiram esses nossos amigos quando nos veem, pois novamente estamos recomeçando, reconstruindo os nossos alicerces, que nos motivarão a sermos cada dia melhores que nós mesmos. A espiritualidade tem várias formas de nos alertar, informar, colocar no bom caminho. Duas delas: intuição e inspiração. Ao ver, muito. Intuição, essa é nossa. Ela vem com cada reencarnação, onde nós aprendemos o que nós praticamos hoje. E muitas delas nós não demos atenção, como ela seria feita hoje para a nossa renovação. Pois hoje nós já sabemos um pouco mais de como nos comportar perante a essas tribulações que passamos. Mas muitas vezes ainda marcamos o passo e continuamos a pré-julgar os nossos irmãos. E tem a inspiração, isso vem do alto, vem da espiritualidade, através dos amigos, dos supostos amigos, dos supostos inimigos. Será que nos lembramos que eles também são nossos irmãos e estão aqui a nos dar o empurrão que nos falta para que nós compreendamos o que temos que mudar? Ou alguma coisa que nos parece em pensamento, sonhos, ou outras formas que às vezes não damos atenção. Isso nos deixa certo que estamos sendo chamados para esse banquete,
que a nossa reconstrução moral e espiritual prevaleça sobre formas, pensamentos contrários. Então, preparemos-nos para quando os mensageiros do Cristo vierem nos chamar para esse banquete, que nós estejamos preparados moralmente e com as vestes apropriadas. Tenhamos então os nossos corações puros e brilhantes. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, onde ele se deixou ver ele puro como era, tão branco ou mais branco que a própria neve. E isso nos machuca quando nós vemos algo tão brilhante assim. Nós não temos a capacidade de interpretar essa luz que chega até nós. Nem sempre compreendemos os desígnios de Deus, mas Ele sempre cuidou e irá cuidar de nós. Então, se entregue a Ele e receba o seu abraço todos os dias, todas as noites, manhãs. Oremos. Por que não? O que falta é nós nos ligarmos mais a essa espiritualidade. Nós estamos sendo egoístas conosco, com todos que nos circulam. E por quê? Porque nós não entendemos ainda a razão de estarmos aqui. Quer seja pelo espiritismo, catolicismo, budismo ou qualquer outra forma de ensinamento. Porque Deus colocou todos, cada um fazendo uma parte. Cada um vai fazer do seu rebanho uma demonstração diferente, mas gradual. Ensina um pouquinho, aprende, ensina mais um pouquinho. O Espiritismo foi a mesma coisa. Kardec, através dos Espíritos, foi ensinado, ou foi redigido através dele, tudo o que consta nos livros. Dúvidas sobre como se comportar ou atuar, leia Kardec, pegue os livros. É mais fácil errar por mais instrução do que se imaginar influenciado por outros. Não cabe a nós questionarmos o bom ou o não tão bom. Tudo nos leva ao Pai, mas de formas diferentes. Aqui nós reforçamos a fé raciocinada. Os demais estão começando a entender o que seria uma fé raciocinada. Isso faz com que, quando você coloca algo em confronto com alguém, essa pessoa fala, mas Jesus faria isso? Como ele nos daria essa resposta? Simples. Não faça ao próximo o que não queira que ele lhe faça. Já é o primeiro motivo. O segundo, amar. É difícil amar? É difícil. Não é fácil você levar, como diz, um tapa de luva de pelica e falar, não doeu. Doeu, machuca. Mas machuca até onde você quer que machuque. Apenas fale, ele bateu? Bateu. Ele ainda não aprendeu. Mas eu já me sinto na condição de entendê-lo. Então eu não revido. Eu falo, olha, tudo bem, vamos deixar como está. Vai para casa, conversa com Deus, reflita no que você fez. A gente conversa. Tá bom. É difícil? É. Mas o primeiro passo alguém tem que dar. Por isso, reconcilia-te com o teu adversário. Nós não temos inimigo. Nós temos apenas amigos que ainda não entenderam o que cada um de nós passa. Por isso que quando nós dizemos que quando você tem o conhecimento
e você pratica o bem, pessoas que não o fazem, elas saem do seu convívio. Elas vão embora. Só ficam as boas. E é nas boas onde esse grupo harmonizado vai fazer o seu melhor. As ruins, ou ainda que não aprenderam, eles vão ficar ouvindo. Puxa, aquele grupinho cresceu tanto, né? Está tão grande. Por que o meu está tão pequenininho? Será que eu estou fazendo tanto mal assim? Ou será que eu estou julgando, pré-julgando? Será que eu estou, como dizem, né? Jogando pedra na cruz? E até que ponto? Até quando nós deixaremos de entender o que nós somos? Nós somos espíritos imortais, luzes, sal do mundo. Nós somos a candeia que deve ficar em cima e não embaixo, escondida. Deixemos a nossa luz, então, transfigurar como Cristo fez com a dele. Sejamos nós, então, a renovação, a transformação, a reconstrução de nós mesmos. Não importa. Se eu não agradar a todos, paciência, Cristo também não agradou a todos. Até hoje. Até hoje ele não é entendido e nem compreendido, por mais bem que venha a fazer. Mas depende de quem fala, como fala, e não é só isso. É demonstrar o que pratica, praticando. Se eu falo, olha, não bata no teu irmão, sair daqui, chego lá fora, bato no meu irmão. Eu estou praticando? Não, eu estou sendo tão errado quanto ele. Vai ter um retorno? Vai, ele vai estar ali me devolver a mesma coisa. E isso não muda. É um círculo. É um círculo que fica. É como um cachorro correndo atrás do rabo. Então, paremos e entendemos o nosso irmão. Entendemos o nosso amigo. Este que, como a lista diz, né? Há quanto tempo nós já não ouvimos? Há quanto tempo eu deixei-o de lado? Há quanto tempo eu me isolo no meu mundo, no meu casulo, dizendo que eu sou o melhor, eu sou o bom? Não sou. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós apenas somos os portadores, os servos, que o Cristo tanto diz. Vão e pratiquem o meu Evangelho. Divulguem. A boa palavra. Não dê falsas interpretações. Sim é sim, não é não. Fora isso, é errado. É o que ele sempre fez. Seja bom para o seu amigo, dizendo a verdade sobre ele. Olha, você errou. Mas eu não erro. Mas você pode melhorar. Preste atenção. Isso somos nós. Espírita, católico, protestante, evangélico, todos temos a mesma capacidade. Apenas nos falta, de novo, prática. Conhecimento nós temos. A boa intenção nós temos. Mas o primeiro passo está cada dia mais demorado. Porque nós sempre é aquela depende de nós. Até quando? Até quando nós dependeremos somente de nós? A união faz a força. Sejamos então unidos. Isolados não somos ninguém. As formigas progridem porque trabalham em equipe. Ninguém discute. A regra é essa, isso. Seguem. Sigamos então. Pratiquemos iguais a ela. E que nessa semana nós refletamos então sobre tudo que nos chama a esse festim das luzes. E que a cada novo ou nova interpretação que nos vem à mente, nós falamos, está certo. Eu posso não estar preparado ainda moralmente, mas estou caminhando.
Eu já estou na porta. Eu não entrei ainda, mas me falta pouco. Daqui a pouco eu bato na porta. Cheguei e a porta se abre. Isso somos nós. Evolução, crescimento, entendimento sobre as nossas dificuldades. E isso é o que nos conclui, né? Sejamos então belos como sempre fomos, como fomos criados, belos, puros e caridosos. Primeiro, conosco, nós temos a capacidade depois de dividir com o próximo. Que a paz, o amor e a luz do Mestre estejam sempre entre nós e dentro de nós, para que nós possamos então doar o máximo que nós podemos. Que dessa semana a luz sejamos então nós a transfigurar para quem possa recebê-las.